Olá Brasil, chegando aqui mais uma vez com vocês, dando continuidade àquela ideia, do espírito de engano na igreja. Agora a gente vai falar sobre o espírito eita, quase que não sai, pessoal. O espírito de Jezabel na igreja. Se você não assinou o canal, assine o canal e ative as notificações. Eu ficarei muito feliz se assim você fizer, tá certo, pessoal? Vamos para a palavra, dando continuidade ao vídeo anterior, se você quiser dar uma olhadinha, certo? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Meu querido, o espírito de Jezabel, ele não deixa de ser um espírito de engano. O espírito de Jezabel dentro da igreja, a gente pode até tomar aquilo que eu falei no vídeo anterior, em relação àquela pessoa, que o pastor chegou para pregar em uma certa igreja e o pessoal chegou e disse que não podia começar o culto, porque só podia começar o culto, iniciar o culto, quando a profeta chegasse. Aquilo, na verdade, chamou a atenção do pastor, e tudo bem, aquela coisa toda, ele iniciou o culto mesmo sem a profeta chegar, e muita gente insatisfeita, pessoas do lado de fora, pessoas no sanitário, e aquela bagunça. E ele fez aquele culto, e no final do culto, aquela dita profeta foi conversar com o pastor, e perguntou a ele por que ele tinha começado o culto antes, no caso dela ter chegado. E ela deu uma desculpa que tinha se atrasado e tudo mais, aquela coisa toda, tinha se atrasado por causa do trabalho, coisa assim desse tipo. E o pastor foi dar a direção, foi orientar, mas aquela pessoa não aceitou. Bom, aí nós temos tipicamente um espírito de Jezabel, é aquele espírito que não se manifesta só em mulher, se manifesta também em homem, mas são pessoas dominadoras. Fuja desse tipo de pessoa, você que é líder, corra desse tipo de pessoa, porque eles destroem uma igreja completa, porque eles são assim, ou você faz o que eles querem, ou eles levantam uma política para alcançar os seus objetivos. São pessoas que na comunidade em que eles estão, naquele meio ali, eles são bem quistos, eles são pessoas que têm carisma, que sabem conquistar as pessoas, mas só para o seu propósito, para o seu objetivo maquiavélico, simplesmente para alimentar o seu ego e ter domínio sobre aquele grupo e usar aquele grupo contra o líder. Você que é líder, cuidado para não ser o bobo da corte, viu? Cuidado para não ser o próximo. Tem uma das igrejas da Ásia que tinha lá o espírito de Jezabel, e Jesus fala muito forte sobre esse espírito, E ele combate aquele espírito, Seitas, que estavam, as pessoas tinham vindo, voltando, pessoal, aquele raciocínio que eu falei com vocês. Tem pessoas que já são crianças, são consagradas a certas entidades, vêm, crescem, se desenvolvem ali um talento, um dom, porque todos nós temos uma certa sensibilidade espiritual, entendeu o que estou querendo dizer? E isso pode ser desenvolvido ou do lado da esquerda ou do lado da direita, mas isso pode ser desenvolvido. Muitas pessoas desenvolvem esses dons, esses talentos, essas características inatas que nasceu com ele. E o que acontece? Ele muitas vezes está lá na esquerda e vem para o nosso meio. Quando chega aqui, não é o líder, o pastor, seja lá quem for, ele não conhece as origens espirituais daquela pessoa, e o que eu vou falar aqui é coisa séria, é muito sério o que eu vou falar aqui. E eu posso até dizer que a maioria não procura saber a origem daquela pessoa. Não procura saber a origem espiritual daquela pessoa, E aquela pessoa se destaca como líder, se destaca com talento, com dons muitas vezes. E aquela pessoa é bem vista e é bem quista, justamente até ela alcançar o seu propósito, o seu objetivo. E quando ela alcança o seu objetivo, ela começa a se revelar, porque com certeza vai ter problema ali. Aí você que é líder pergunta, mas rapaz, fulano era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão... Porque ele fez um arrudeio e você não percebeu, entende? Ele fez um arrudeio e conseguiu enganar, porque é o espírito do engano que está dentro da igreja.
E é o que acontece, aquela pessoa, ela vai se rebelando aos poucos contra você e vai levantando, não é? Justamente, como diz o povo, uma boa querência do outro lado. É tipo partido político. A pessoa que teve esse espírito de domínio maquiavélico e manipulador foi a Jezabel. Por isso que tem essas palavras, Jezabel, que vem até o livro de Apocalipse. Jezabel é uma palavra fortíssima na Bíblia. E o que acontece, essa mulher, ela conseguiu mudar até a vida espiritual do rei. Isso mesmo. Acabe, ele era, claro, né, Israel judeu, né? Ele servia ao Deus dos céus. Mas ela conseguiu manipular ele de uma tal forma que ele passou a servir a outro Deus, a outra religião, fazer sacrifícios que Deus abominava, a invocar até aquele Deus para que houvesse chuva e fertilidade. Ele se desviou de uma forma terrível e instituiu aquele Deus como religião oficial em Israel. Levou o povo a se afastar de Deus. Pereceu, houve seca, fome e miséria. A idolatria, ela se fortaleceu, de forma que só de sacerdote tinha 850 sacerdotes, a esposa dele. Do lado do palácio tinha uma vinha, isso mesmo, eu vou resumir aqui. E essa vinha foi cobiçada por Acabe. Ele foi lá e quis comprar a vinha. O rapaz que estava lá disse: não, essa vinha eu não vendo não, essa vinha é herança dos meus pais e foi Deus que me deu, e isso aqui não está à venda não. Enfim, ele entrou em depressão, ficou triste, ficou lá na cama acabrunhado. Não tem pessoas que são assim, quando não se faz a vontade dela, ela se vinga, como diz o povo, não é? Ela trai, ela levanta uma calúnia, ela se levanta contra você. É o espírito de engano, de manipulação. A esposa dele entrou no quarto e disse: o que é que tu tem? Tá todo diferente. E ele contou a história. Disse: olha, eu queria comprar ali a vinha de Nabote, mas ele, entende, não quis vender. Aí a rainha foi e disse: tu não és o rei? Tu terás a vinha. Foi lá, mandou matar o homem e tomou a posse da vinha. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque aquela mulher, Jezabel, já tinha manipulado Acabe espiritualmente, ele já estava adorando outros deuses, a nação toda estava em confusão espiritual e idolatria, e ela conseguiu matar um inocente para se apropriar daquilo que ela queria. Esse tipo de gente, eles não respeitam ninguém, ele é capaz de tudo, até dentro da igreja, ele é capaz de fazer de tudo para conseguir os seus objetivos, porque por trás existe uma influência espiritual maligna que veio de lá de trás. Você entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Veio lá de trás, mas ela entrou ali na igreja, não foi liberta. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? E as pessoas se iludiram com a glória, com o aleluia e com a frequência ao culto. E, enfim, com o tempo, né? De permanência ali naquela comunidade. E aí você se enganou e você foi enganado. E agora você está com a bomba chiando nas mãos para resolver esse problema. São pouquíssimas pessoas que têm coragem de confrontar essas pessoas. São poucas. Porque é um espírito muito forte, entende? É um espírito que manifesta sabedoria, entende? É um espírito que manifesta, assim, todas as áreas que você imagina dentro da igreja. Ele se manifesta em ministérios, se manifesta em ministérios de dons espirituais, eles se manifestam em liderança, eles se manifestam em todo tipo de manipulação, levantam muitas vezes situações, não é? Inventam coisas e criam, né? Situações que é para justamente alcançar os seus objetivos, os seus propósitos e tudo mais. E existe uma manifestação muito forte em determinadas áreas na vida dessas pessoas. O espírito de engano, ele se manifesta, não é? Se manifesta, muitas vezes você diz assim: rapaz, essa pessoa tem um dom de cura, ele tem um dom de profetizar, ele tem um dom forte na palavra, e ele mexe com tudo e confunde a tudo e a todos. Mas quando você vai olhar os frutos, não tem fruto espiritual. Então tenha cuidado, meu querido, tenha cuidado, minha querida, você que está aí, talvez você esteja sendo vítima desse espírito de Jezabel dentro da igreja. Talvez você esteja sendo enganado e iludido. Talvez você esteja sendo ludibriado e nem saiba. Ou talvez você aí que está me vendo, você aí hoje está colhendo os frutos amargos no seu ministério, porque você infelizmente não teve discernimento, sabedoria e nenhuma orientação e nenhuma direção. Porque assim, tem muitos ministérios que eles surgem, mas eles surgem tipo autônomo, entendeu? Deu um piripaque na cabeça da pessoa e disse: agora você é pastor, você é bispo, você é apóstolo, você isso, você é aquilo. Entende o que eu tô querendo dizer?
Mas ele não tem nenhum tipo de apoio espiritual, de orientação espiritual, não tem nenhum. Ele está dentro de uma selva. E ali nem tudo são flores, não é? Tem mais espinho do que flores, quando a gente fala de ministério. E o que acontece é que ele se deparou com uma situação agora insolúvel. Muitos eles fazem aquela base ministerial, tudo no início é flores, não é? Mas aí quando as coisas vão se consolidando e vão aparecendo, né, os Barrabás, os Judas, vão aparecendo as Jezabéis, e quando você olha, você não tem mais controle sobre a situação, porque você está rodeado de pessoas que, infelizmente, você que é o culpado, porque você não teve visão espiritual, você não discipulou, não ensinou, não moldou e não viu justamente aquilo que eu falei no vídeo anterior. Você tem que pegar e fazer um levantamento. Não tem a tal da folha corrida da polícia? Tenha a folha da corrida espiritual, para você saber toda a história e toda a origem espiritual daquela pessoa, para saber se você não está envolvido com pessoas que estão do seu lado, mas você está numa furada. Bom, pessoal, cuidado com o espírito de Jezabel dentro da igreja. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Se puder, assine o canal e compartilhe o vídeo. Beijo no coração e a gente se vê. Cuidado com a Jezabel, viu?